História da minha vida. E hoje, nada mais, nada menos, recebendo a primeira-dama do município de Francisco Beltrão, Rose Pedron, para compartilhar conosco um pouquinho da sua caminhada, né? Contar um pouquinho da sua história. Tudo bem, Rose? Seja bem-vinda. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Um prazer enorme, é uma honra estar aqui, né, ao lado da minha amiga aqui, a Rose. Obrigada também, minha xará. E vamos aí conversar um pouquinho, né, para conhecerem um pouco melhor da Rose. Com certeza. Rose Mary do Banco da Família, seja bem-vinda, fazendo parte da mesa, ela juntamente com o Luiz, né? Eu e o Luiz estamos aqui presentes, o Luiz aí sendo gestado. Olá a todos, né? Quero cumprimentar todos os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, que é sempre uma honra, Rose, estar aqui, é sempre uma surpresa e eu me sinto, assim, realmente gratificada de estar fazendo parte desse projeto, Cadu. Já tivemos aqui Roberta Cirino, já tivemos Pati Tesser, já tivemos Lurdinha Bertani e agora a primeira-dama. Aonde nasceu a Rose Pedron? A Rose Pedron nasceu em Tapejara, Rio Grande do Sul. É próximo a Passo Fundo, é interior de Passo Fundo. Sou gaúcha. Gaúcha? Quanto tempo você ficou lá em Tapejara? Até os meus 32 anos. Conta um pouquinho pra nós, Rose, da tua infância em Tapejara. Como eram as brincadeiras, os amigos, a escola? Então, a minha infância, ela é uma história bem emotiva, porque eu tive uma infância normal, como toda família de agricultor. Meus pais eram agricultores. Eu nasci no interior. Lembro-me bem, assim, das memórias que eu tenho com 5, 6, 7 anos, eu sentada na escada da varanda, a minha avó Rosa fazendo trança nos meus cabelos, eu e o meu irmão, a avó mandando nós carpir embaixo do pareiral, porque daqui a pouco a cegonha chegava, a gente chegava em casa, tinha mais um bebê. Então essas são as lembranças que eu tenho, assim. Mas, Cadu, é poucas lembranças que eu tenho ali, né? Porque logo assim eu já saí de casa. Com 9 anos eu já saí de casa. Então eu me considero uma empreendedora desde cedo, porque eu já fui ser babá com 9 anos, Cadu. Eu era uma criança, gente. Hoje, Deus me livre, né? Hoje não pode. Mas mais de 50 anos atrás isso era normal. Tinha uma família de parentes lá que tinham duas primas e que tinha crianças pequenas, 2 crianças cada uma e uma avó. Aí elas falaram para minha mãe se chama Assunta, já é falecida, meu pai também, e falaram: Assunta, você podia dar a Rose para cuidar das crianças lá? Ah, sim, ela falou, tudo bem. Daí eu falei: mãe, mas eu sou uma criança, eu quero brincar. Daí ela falou: não, mas daí você aproveita e brinca junto. Então, ok. Durante o dia a gente brincava, ia buscar água na fonte, juntava lá os cavaquinhos para fazer o fogo no fogão, brincava com as crianças, mas daí de noite, Cadu, aí eu chorava até pegar no sono, porque eu tinha saudade da minha mãe, eu queria ir para casa, né? Mas daí fui me acostumando e fui estudando e aí seguiu minha vida. Quanto tempo ficou como babá, Rose? Eu fiquei como babá até eu concluir, tipo, os primeiros ali, o primeiro, segundo, terceiro, né? Primeiro ano, é a primeira série que fala, né? Exato. Daí depois, quando deu para fazer o primeiro ano ali, né? Aí eu já fui para a cidade. Daí eu já fui para estudar. Aí eu já fui para a cidade, já fui trabalhar em casa de família para poder estudar, porque o meu pai, ele tinha condições, mas ele sempre deixou claro para a gente, ensinou que nós tínhamos que aprender a trabalhar para conseguir o que a gente quisesse. Quisesse comprar alguma coisa, não tivesse faltasse R$1, ele falava assim: primeiro você junta R$1 que falta, depois você vai e compra. Então ele sempre falou para a gente: cuide bem do seu nome, e nos deu responsabilidade. E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e estudar. Então, eu fui trabalhar numa casa de família, dei muita sorte, porque a casa de família, a dona Carolina tinha um salão de beleza na parte da frente,
E eu comecei a ver o amor ali pela estética. Aí eu fazia meu serviço rapidinho lá dentro e depois eu já ia pro salão e ficava por ali, né? Mas meio período eu estudava. E quando você era criança, quando você estava lá nos seus 9 anos, vinha na tua cabeça o que eu quero ser quando crescer? O que a Rose daquela época de 9 anos queria ser quando crescer? Olha, quem lê o livro Segredo vai entender o que eu vou falar agora. E quem acredita em que tudo que você almeja e que você pensa e que você projeta, você consegue, vai entender também o que eu vou falar agora. Eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos, né, quando eu estava lá como babá. E à noite, no interior, né, passava às vezes um avião, assim, né, a gente via só aquela luzinha, assim. E daí eu falava assim, um dia eu vou andar naquele negocinho, porque imagina como que deve ser estar lá dentro daquele, né? Meu Deus. Aí eu ficava com aquilo, né? Eu falava assim, bom, então os meus sonhos quando eu crescer, porque eu queria muita coisa quando eu era criança. Eu quero poder caminhar na praia, assim que nem aquelas mulheres de revista, com a sandália na mão. Eu quero ter uma casa linda para minha família, aquelas casas de novela que tem escadinha que sobe. E eu queria andar muito de avião. Aí um irmão meu falou assim para minha mãe um dia, eu acho que ela não está muito bem, porque ela fala umas coisas que não tem nada. Eu falava, tá bom, se você não acredita, mas então eu penso que eu vou ter isso. Se você não acha que não, vamos deixar, vamos ver. Pasmem, Cadu. Eu realizei todos os meus sonhos que eu projetei quando criança. Portanto, cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, porque o universo, ele conspira a favor. E essa oportunidade que foi te dada nesse salão para você aprender, quanto tempo durou? Então, aí eu fiquei trabalhando lá dentro de casa, depois ela falava assim, se você fizer tudo certinho, daí depois você pode entrar aqui no salão e me ajudar aqui. Lógico, né? Daí eu caprichava, fazia tudo certo, daí eu ia para dentro do salão e eu comecei a lavar cabelo, secar cabelo, fazer escova. E ela, no momento, ela já percebeu o meu dom que eu tinha e ela já foi me ensinando mais, me levando para curso. E eu fui aprendendo, e eu fui pegando um amor tão grande pela estética, pela beleza, que quando ela viu, eu já estava fazendo, eu sempre estudando e fazendo curso e trabalhando. Daí, toda essa trajetória, aí foram muitos anos, né? Aí, nesse período, eu casei, eu tive 2 filhos, né? O Maicon e a Magali, os dois são gaúchos. Mas daí, com 32 anos, a gente resolveu se mudar para Beltrão. Por que Francisco Beltrão? Pois é. Por que Francisco Beltrão? Porque a família do meu ex-marido tinha negócios aqui e tinha muitos familiares aqui. E a gente já tinha uma propriedade aqui em Francisco Beltrão, que era herança de família, coisa assim. E daí a gente veio morar para cá. Mas eu não tinha nenhum conhecido, nenhum amigo, a não ser a família do meu ex-marido, pai dos meus filhos. E quando eu cheguei em Beltrão, o que a Rose fez? A Rose abriu seu próprio comércio, né? Tinha uma vontade de ganhar dinheiro, de trabalhar. Que ano foi isso, Rose? Ai, meu Deus. Eu tinha 32 anos. Eu não me lembro que ano que foi. Mas nós vamos fazer a conta, logo vamos lembrar. E já montei o meu próprio comércio. Bel Rose. Bel Rose, situado a União da Vitória, que quem estiver assistindo vai lembrar, porque foi um período inacreditável, surreal, de maravilhoso, que eu tenho uma gratidão imensa. Foram 26 anos no mesmo lugar, com as mesmas clientes, porque daí foi mãe, veio a filha, veio a neta, e foi assim 3, 4 gerações passando pelo salão. Uma clientela espetacular, eu sou muito grata, muito, muito, a tudo que eu consegui trabalhando. Não foi fácil, a gente conta as maravilhas, mas foi um período bem difícil, porque a Magali tinha
5 anos e o Maicon tinha 7 nesse período. Então, eu trabalhava de 13, 14, chegava a trabalhar 15 horas. Naquele período, a gente trabalhava bastante no salão. Hoje, as pessoas conseguem se organizar e não trabalhar, tipo, na segunda, não trabalhar no sábado até tarde. Mas eu, como eu tinha uma agenda bem intensa, eu tinha noiva todo sábado. Então, eu não saía do salão antes das 10 da noite, no sábado. E eu teve um período, assim, que eu tive umas 10 pessoas trabalhando comigo. Porque no começo a gente faz tudo, né, Cadu? Depois você vai delegando, né? O negócio vai crescendo, você precisa delegar funções. Mas foi um período espetacular. Vamos agradecendo aqui a Pizzaria Medeiros, que fica ali na frente do Parque Alvorada, que gentilmente mandou para nós aqui. Olha a delícia. Nossa, a pizza que é a mais pedida da casa, que é a estrogonofe de carne de gado. E essa aqui é a top de Francisco Beltrão, a doce, que é a pralinê de chocolate branco com nozes, né? Para nós recebermos a primeira dama de Francisco Beltrão, obrigada. com a melhor pizza da cidade, a Pizzaria Medeiros, ali no Parque Alvorada. E você pode adquirir a sua pizza, o pessoal leva na sua casa, a gente é clientaço deles, porque o vício na pizza, no queijo. Liga aí, 46-9937-9216, Pizzaria Medeiros. E de Rose para Rose agora, o que dá para perguntar? Ai, de Rose para Rose, eu me vejo na sua história, Rose. Eu vou ouvindo assim, gente, eu vou emocionando. Vou começar aqui, né? Senão o povo não vai, né? O que acontece? A gente vem, eu percebo isso nas pessoas, essa fibra, Rose, e o que nos moldou, aquilo que a gente viveu no passado. Eu, por acaso, também aos 9 anos, trabalhava de babá, Rose. Olha aí só fui para que casa legal. de família. Exato. E aí, gente, eu ouvindo a tua história e me vendo, vim para Beltrão por causa da família do meu esposo também. Então, assim, me vendo em você e já podendo me espelhar, né? Claro que a gente tem bastante dúvida. O que a Rose, enquanto pessoa, hoje, ocupando o cargo de primeira-dama, claro que aqui a gente não, eu costumo dizer que a gente não está aqui reconhecendo o seu cargo, e sim a pessoa que você é. Sim. Mas você, enquanto primeira-dama, o que a Rose almejou, por exemplo, assim, se nós chegarmos lá, o meu primeiro papel vai ser o quê, Rose? Nossa, que pergunta maravilhosa. Rose, vocês não acreditam, mas eu tenho um amor pelo voluntariado a minha vida toda. E eu sempre fiz voluntariado. Aprendi, quando criança, a dividir. Eu acho que foi pelo fato de eu sair muito cedo e eu ter que me virar e ir projetando as minhas tarefas, executando, projetando a minha vida, o que eu queria. E você começa a pensar, a ter mais empatia, né? A dividir, a ser mais humano. E eu sempre fui bem... nessas ações sociais. E eu sempre falava, se um dia eu tiver a oportunidade, mas nunca sonhei, nem passava pela minha cabeça, assim, em estar primeira-dama. Quando meu esposo Antônio Pedron, que hoje é prefeito, foi vice, eu já estava, assim, maravilhada, né? Porque eu consegui fazer tanta coisa, com as limitações que a gente tinha, né? E daí eu pensava assim, meu Deus, que seja feita a sua vontade. Se você me der a oportunidade, farei o meu melhor. E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer muito, mas muito voluntariado. O amor pelo próximo, o amor pelas pessoas que precisam. Porque nós só estamos de passagem. Então, não é sobre mim. É sobre o legado que eu quero deixar, o que eu posso fazer pelo outro. Essa é a parte. Não claro, né, os eventos, o estar junto, todo esse trabalho, mas o que mais toca o coração é o poder fazer essa parte voluntária,
essa parte de projetos, ajudar pessoas, ajudar essas mães a serem empreendedoras, dar visibilidade para elas, porque nossa, esse Beltrão tem uma capacidade imensa. Esses idosos que eu amo de paixão, meus idosos, eu tenho um amor pelos idosos, que isso vem da minha avó. Quando eu olho para os idosos, que se eu pudesse eu carregava todos eles no colo, eu lembro da minha avó fazendo trança no meu cabelo. E hoje ela está me vendo e ela deve estar orgulhosa, né, da neta, né, da mulher que me tornei, né, o crescimento pessoal, profissional. E eu acho que eu tenho que exercer o meu papel enquanto primeira-dama da melhor forma possível, que tem muito trabalho a ser feito. Quero voltar um pouco na história. Tu falou de 26 anos do Bel Rose. Por que terminou? Então, o Bel Rose terminou, ele não terminou, na verdade, né? Ele está no meu coração e no coração das clientes, porque quando elas me encontram ainda, meu Deus. Então, assim, Cadu, já tinha dado um período, assim, que eu tinha executado todos os meus projetos. Os filhos estavam formados, né? Trabalhando já com vida própria. E estava ficando muito puxado, porque a semana do Pedron era bem intensa. A minha também bem intensa. A gente acabava que não estava tendo final de semana e a gente queria viajar e tal, assim. Então, a gente já vinha conversando, mas por que você ainda está nesse salão todos esses anos? Eu já estava com problema nos 2 braços, problema na coluna, e eu não queria abandonar porque eu amava aquilo, e eu tinha que ir me desapegando aos poucos. Aí veio a viagem para o Alasca, né? Então, surgiu a viagem para o Alasca. Nós ficamos 3 meses fora. Foram 29 mil quilômetros, 16 países. Foi, assim, uma viagem incrível. Daí, durante a viagem, eu fui me desacostumando um pouco. Daí, quando eu voltei, aí eu tinha umas pessoas que trabalhavam comigo, né? Aí eu falei assim, bem, eu acho que eu vou me desligar do salão. E foi um momento, assim, certo, porque eu acho que a pessoa tem que saber o momento de começar e o momento de se desligar, de parar. Quando eu parei com uma cartela de cliente cheia que eu deixei, e eu deixei saudades. Isso que é legal, porque quando você fecha um equipamento, o teu comércio, quando você já não está mais com vontade de exercer a profissão, ou que já não está tão bem, é ruim. E eu fechei no auge, que eu deixei saudade, que se eu abrisse meu salão amanhã, eu tenho certeza que eu ia ter clientela. E esse findar da tua carreira do salão foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2015 que nós fomos pro Alasca, né? Ela não lembra, mas ela fez luzes algumas vezes nos meus cabelos, que eu estou em Beltrão desde 2002. Fui cliente do Bel Rose, no tempo que eu era menino, né? O tempo das luzes. Sim. Então, assim, eu me lembro de muito desse tempo. Ai, que legal. Porque quando vocês saíram para viajar, foi no mesmo momento que eu saí do veículo de comunicação que eu trabalhava. Então, eu saí para fazer outra coisa, no momento que vocês saíram de Beltrão, com a Ford Edge prata, para fazer a viagem para o Alasca. Expedição Alasca. A gente saiu da praça, né, de Francisco Beltrão, fomos até o Alasca. De lá a gente voltou até Miami. E daí de Miami a gente embarcou o carro para voltar num container. E eu e o Pedrão ficamos mais um pouco em Miami e depois voltamos de avião. Quer relembrar um pouco da viagem? Que cidades do Alasca que vocês conheceram? Porque eu assisto muito dos seriados, tudo que fala do Alasca, né? Então, Nome, Cadu, Homer. Então, Cadu, assim, eu não vou lembrar agora, né? Mas eu tenho um arsenal de fotos e filmagens e tem quadros. Mas a gente entrou aqui, saiu daqui do Brasil, entrou na Argentina, Chile, e foi subindo, né? E no Panamá, algo bem que impactou, porque nós não conseguimos atravessar o canal. Aí a gente teve que
pôr num container ali para fazer a travessia, porque quando a gente chegou lá, uma semana antes tinha fechado a travessia de barco, veículos. né? Que a gente ia pôr o carro no barco para levar. Aí nós tivemos que pôr ir de avião, e daí só o carro que foi. Daí pegamos o carro no outro lado e fomos indo. O que mais me marcou foi o Canadá, é lindíssimo, né? E passar por aqueles lugares, assim, que você só via lá, aqueles ursos alces e tudo mais. Ter que parar para deixar eles passarem com a calma deles, né? Para eles era tudo normal, né? E nós todos encantados, né? Fazendo foto e tudo mais. E a viagem, né, Cadu? A viagem, você andando, lugares, você não sabia aonde que você ia, porque nós tínhamos tudo projetado. Eu e o Pedrão, a gente sabia quantos quilômetros nós íamos fazer e quanto que nós íamos gastar, tudo projetadinho. Mas a gente não sabia onde nós íamos passar, porque a estrada né, lugares que a gente não tinha passado. E foi muito legal. Tudo deu certo. Nós não furamos um pneu e nem estragou um vidro, nada. E a gente tinha que fazer, chegava no país, fazia a saída do carro, a nossa saída, a saída do carro. Daí só atravessava ali um pedacinho e já fazia a entrada do outro país, a entrada do carro e a nossa entrada. Mas o maridão é uma pessoa super inteligente, que eu sou fã do Pedrão também, né? Idem. E ele estudou tudo, muito estudado, e o Pedrão fala espanhol, fala inglês, então foi mais fácil, assim, para a gente se comunicar e deu tudo certo. Muitos quilômetros, muita história, Sim. muitas culturas, muitas comidas diferentes. Imagina você ficar 3 meses na estrada. Então, nós dormíamos assim onde você encontrasse. A gente já dormiu em hotel simples, dormimos em barraca, dormimos em hotéis legais, que é onde não tinha... Tu chegava, não tinha muito o que fazer, né? Então, porque se você parasse numa cidade, não vamos ficar aqui, você não sabia o que tinha para frente. Uhum. Então, a gente era limitado, a gente parava ali, mesmo que se ajeitava por ali para no outro dia, cedinho, saíamos super cedo, o Pedrão levantava cedo, abria o computador, tirava todo o roteiro, mesmo nós tendo GPS, rádio amador, telefone com internet, a gente estava bem equipado, sabe? Uhum. Mas lá, né, não tem como você... Eu lembro que tem aquela cidade lá eu acho que é São Francisco, São Lois, uma cidade imensa que tem, assim, tipo, 5 pistas para ir, 5 para voltar. É algo que você não tem muito, sabe? Muito para pensar. Você tem que cuidar o GPS, e ainda cuidava o GPS, eu filmava e fotografava. E o Pedrão falava assim, meu Deus, me ajuda a cuidar da estrada. Eu falava, amor, é por aqui mesmo. E eu estava encantada. E assim a gente tem um arsenal aí, deu para fotos e filmagens aí que dá para fazer um livro. Quer dizer, o Pedrão está fazendo o livro dele, só falta final. Uma curiosidade que eu tenho, como que a Rose se encontrou com o Antônio Pedrão em Francisco Beltrão? Como que foi esse encontro? Como é que foi? Esse encontro aconteceu em 17 de janeiro de 2005, às 20h40. Lembra de tudo. Na casa dele, mas não na casa... Não fui para visitar ele. Eu fui para visitar a mãe dele. Uhum. Tá? Uma amiga me convidou, saímos do salão juntas, e ela falou, você precisa me dar uma carona, minha comadre Lourdes, você precisa me dar uma carona, porque eu preciso levar um pacote para minha amiga, que ela é de Curitiba, e ela está aqui, e daí, depois nós vamos para casa. Eu falei, mas é rapidinho, porque eu também não tinha muito tempo. Não, ela falou, só vamos subir e levar o pacote para ela, e daí depois a gente já vai.
Quando eu entrei dentro de casa, lá estava a dona Arcelina, minha sogra querida, que fez 92 anos, agora em agosto, que é uma sogra espetacular, uma pessoa incrível, uma mulher assim, exemplo. E ela estava sentada no sofá, e daí lá, né, eu sentei no outro sofá, na minha frente, assim, dava direto lá para um espelho, e estava o Antônio Pedron lá, penteando o cabelo, que tinha saído do banho. E eu olhei para ele no espelho, e ele olhou para mim. Naquele momento, eu falei assim, se este homem não tiver compromisso, eu vou me casar com ele. Diz ele que pensou a mesma coisa, eu acho que é verdade, né, porque a gente está junto até hoje. A partir daquele dia, eu fui para casa, né, a gente conversou ali, eu fui para casa, ele já buscou meu telefone com a minha comadre, e a partir daquele dia, a gente nunca mais ficou longe. Minha alma gêmea estava esperando, foi um encontro, assim, surreal. Eu nunca tinha visto o Pedron em Beltrão, e ele também nunca tinha me visto. E ele tinha o escritório, muralha, e eu tinha o salão, que dá 3 quadras de diferença. E ele era um homem solteiro, livre, né? E eu também, solteira, livre. Então, ele tem 2 filhos, e eu tenho 2. Ele tem o Helder, que são meus filhos também, porque nós formamos uma família. O Helder, ele é delegado lá em Brasília, casado com a Ju, e tem 3 netinhas, a Larissa, a Cecília e a Helena. E tem o Diego, que é casado com a Lilian, que tem o Caetano, que mora em Portugal. E eu tenho o Maicon, que é arquiteto, que mora aqui em Beltrão, e a Magali, que é casada com o Rossano, que é nutricionista, e que tem o netinho Henrique, que hoje moram em Luxemburgo. Onde você esteve recentemente. Recentemente ver o neto, porque eu estava morrendo de saudade. E nós somos, Cadu, eu tenho que falar isso. Até para as pessoas entenderem, porque às vezes, né, eu e o Pedrão formamos uma grande família. Porque os filhos dele são meus filhos e os meus filhos são filhos dele. A gente se ama, se respeita igualmente como se fôssemos. Eu não sei se a gente acredita, tem gente que acredita, eu acredito em vidas passadas, a gente deve ter tido uma família parecida, porque é impossível, nos dias de hoje, você ter uma família onde as netas te chamam de vó. O meu neto é apaixonado pelo Pedrão, é o vovô. Eu abro a tela do celular, quero falar com ele, vovô, cadê o vovô Antônio? Então, assim, nós pode não ter sangue, né, Cadu? Mas tem um amor tão grande. Que vale mais. Que vale muito mais. De Rose para Rose, o que tem no teu coração de mãe, de gestante, para perguntar para essa super mãe aqui? Não, mas é coisa linda, é uma história assim que a gente só vai se apaixonando, né? A gente só vai se apaixonando e tentando entender tudo isso. Tu sabe que eu venho de uma família adotiva, né? Eu aos 4 anos fui adotada. Pela minha tia. Uma hora nós conversaremos sobre isso. E aí esse amor, esse laço que não é de sangue, isso é muito verdadeiro. Sim. Eu tenho a minha irmã, que de fato é minha prima, mas nós temos um amor, uma conexão tão grande. E que é inexplicável, é isso que a Rose está falando, é algo assim que não vem. E um coração de vó, né? Sabe que eu admiro muito a minha sogra. O pessoal brinca, fala, Rose, a Ju mima muito a Gabriela, você não sente nada? Eu falo, sinto inveja. Quero eu Sim. ser mimada também Sim. pela vovó, né? Como que é isso, Rose? Como que foi quando a Rose saiu do papel de mãe Rose Sim. para a vovó Rose? Então, quando você é mãe, Rose, você tem uma carga maior. Porque quando você é mãe, geralmente você é mais nova e você está naquele período de trabalhar, construir, você quer comprar casa, você quer comprar carro, você precisa estudar os filhos. E eu tinha tudo isso projetado assim na minha mente. Eu vou trabalhar porque eu quero chegar numa idade e estar com uma vida consolidada. Assim. Eu quero que os meus filhos estudem, eu quero
que eles tenham uma autonomia, fazer o que os meus pais fizeram comigo. E deu certo. Só que daí você, nessa trajetória toda, você não sobra muito tempo, porque você tem vezes que você tem que optar. Ou eu fico em casa mimando os filhos, ou eu vou trabalhar para dar uma condição de vida melhor para eles. E isso acontece com todos, gente. Não se culpem, que é assim mesmo. Só que daí, depois, quando você faz essa parte e que você vê teus filhos crescendo, tendo a sua vida, né, construída, já tendo autonomia, casando, e daí vem o neto, daí você fala assim, agora é a minha vez. Agora você mima, você dá o dobro. Por isso que neto, amor de vó é amor em dobro. Porque você dá amor que você deu para o filho, amor que você não conseguiu dar para o filho, e mais o amor de neto. Então, vó é assim mesmo. A vó é para mimar. A mãe é que cuida. A avó, ela faz tudo aquilo que ela não conseguiu fazer com os filhos. É isso, ó. É um amor tão grande, que é só para quem é avó, né? Para entender. Mas realmente é um amor, assim, que não tem explicação. Você também já participou da associação comercial e participa, né? Da ACEFP. Quando foi isso e como foi a tua entrada? A minha entrada na associação comercial, então, fazem exatamente 25 anos. Porque agora a gente completou 25 anos de Expofeira Mulher. Uhum. E há 25 anos atrás, eu participava de entidades. Eu sempre fui envolvida com beleza, moda, desfile, fiz curso de modelo, desfilei, e quando tinha a Mostra Modas, era eu que preparava os modelos, quando tinha que ir para um desfile, eu estava junto, e daí eu vi lá na associação um nicho que eu podia agregar, tanto aprender quanto, né, ajudar, e sempre voluntário, tá, Cadu? Então, quando teve a primeira Expofeira, o primeiro desfile foi no Shopping Aquários, eu estava lá. O segundo desfile foi na Praça Central, em cima de um furgão, chovendo, eu estava lá. Eu estava lá arrumando os cabelos, maquiando, já com a produção. Então, de lá para cá, a Rose esteve em todas as edições, sempre envolvida em eventos, participando de cursos, aprendendo, querendo saber mais, crescendo e trabalhando, né? Sempre bastante. De lá, então, eu entrei no Núcleo da Mulher, depois eu já fui presidente, então, do Núcleo da Mulher. Pós-pandemia, fiz aquela feira maravilhosa, que hoje está no calendário dos eventos do Paraná. E depois da minha trajetória ali como presidente, então eu fui convidada para ser presidente da Cassespar Mulher, que abrange 23 municípios. Qual a importância do Núcleo da Mulher Empresária dentro da CEFB para Francisco Beltrão num todo? Muito grandioso. As mulheres nem imaginam a importância que tem o Núcleo da Mulher, porque é o associativismo feminino. O empreendedorismo feminino ali. Uma mão para outra. Uma mão para outra, uma aprende, outra ensina, outra agrega, outra a gente se ajuda. E estar no Núcleo da Mulher, eu acho que hoje eu vejo que a nossa obrigação hoje é ajudar a todas essas mulheres que querem empreender, que começam, né, Cadu, às vezes com medo, não sabe como começar, será que eu vou conseguir? Então, o Núcleo da Mulher, ele tem esse papel de agregar, de ajudar, de incentivar. E eu sempre tive essa visão dentro do núcleo de empreendedora. Eu sempre fui, assim, bem ativa. Sou uma mulher meio inquieta, de personalidade forte. Eu não me contento com pouco. O dia que eu fico uma hora sem trabalhar, eu acho que eu não produzi. Então, eu sempre quero mais. E isso eu acho que me ajudou, sabe? Lá dentro, né, da associação. E de ter tido
esse aceite também, né? Porque você também tem que ter isso, Sim. né? Você tem que trabalhar, estar num lugar onde as pessoas te aceitem, as pessoas vejam que você tem importância de estar ali, né? E foi muito legal. E o Núcleo da Mulher, ele tem esse papel de apoiar as mulheres aí, agregar, né? E fazer entre outras atividades que tem o Núcleo, que são inúmeras, fazer esta belíssima feira, né, que é a Feira da Mulher, que hoje se tornou aí a maior feira do empreendedorismo feminino no Paraná. E isso a gente já ganhou vários prêmios, vamos ganhar mais. E conseguimos, né, colocar ela no calendário do Paraná, que isso já é algo grandioso. E foi esse núcleo que escolheu a Rose para estar aqui nessa noite, porque nós assumimos um compromisso com essa Rose, num evento que participamos lá dentro do Núcleo da Mulher Empresária, que nós iríamos valorizar as mulheres, não somente naquele dia 8, que todo mundo faz, mas que nós traríamos mulheres para inspirar outras mulheres. Sim. E valorizar aquilo que elas fazem dentro do Francisco Beltrão. Então, é o quadro História da Minha Vida, e hoje você vai ser premiada pelo Banco da Família, que é a maior UCIP de crédito da América Latina. É uma instituição gigantesca a nível de Brasil e de mundo, se assim posso dizer, como um troféu de mulher extraordinária. O que é para ti uma mulher extraordinária? Meu Deus. Agora fiquei assim, né? Não sei se mereço tanto, né? Mas assim, nossa, ser assim agraciada com isso, Cadu, eu penso que é um reconhecimento, né? E eu, Rose, que gosto tanto de premiar os outros, porque na minha gestão como presidente do Núcleo da Mulher, eu criei aquela homenagem alusiva ao 8 de março, né? Às mulheres, premiamos mulheres que fizeram parte na pandemia, as pessoas que trabalhavam em hospitais, depois premiamos mulheres empreendedoras, depois fizemos um evento grandioso no Santa Fé, onde premiamos mulheres que fazem história de Beltrão. E para terminar ali na feira, a gente premiou mulheres de todos os núcleos, de todas as regiões. Que toda mulher tem uma história, Cadu. E eu penso que essa valorização você tem que dar para a mulher enquanto ela tem aquela alegria de receber esse reconhecimento. Eu não sou contra quem dá premiação, dá homenagem para quem já partiu, mas eu sou a favor de dar essa homenagem enquanto a pessoa está ali, no auge. Olha, que legal, que bacana, parabéns, você fez isso, você fez aquilo. Mas eu fico maravilhada, né, em ganhar um prêmio de mulher extraordinária e pelo que eu já fiz e contribuí com essa cidade de Francisco Beltrão. Mas eu posso te garantir, Cadu, que eu quero fazer muito mais por Beltrão. Enquanto eu viver nesta cidade, eu quero trabalhar, eu quero ajudar mulheres, crianças, idosos a terem uma vida confortável, uma vida mais feliz, que todos quantos se chegam a mim, pode ser que alguém não consiga chegar até mim, mas quem chegar até mim não vai passar nem fome, nem frio, nem dor. Isso eu garanto, porque a gente vai dar um jeito. Se a Rose não conseguir, nós vamos achar alguém que consiga, nós vamos se ajudar e vamos dar um jeito, que esse é o nosso papel. O que a Rose Pedron de 2025 diria para a Rose de 10 anos atrás? Lá de 2015. Poxa vida, os teus sonhos deram certo. Você conseguiu. Você conseguiu. E esta Rose de hoje, ela tem muito orgulho da Rose da Rose dos 9 anos, dos 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Essa Rose de hoje, ela tem muito orgulho da trajetória da Rose. Porque foi uma trajetória, assim, com bastante dificuldade, mas nunca perdeu a fé, nunca perdeu a esperança, nunca perdeu o foco.
Eu sabia, eu direcionava, eu sabia o que eu queria e eu nunca desisti. Porque você tem a opção de desistir todos os dias. Mas eu, de fato, escolhi. Escolhi estar aqui, escolhi o caminho que eu projetei, que eu quis trilhar. E eu tenho muito orgulho das minhas raízes, orgulho da minha família, orgulho dos meus ensinamentos, orgulho dos ensinamentos que eu passei para os meus filhos. E tenho muito orgulho dos ensinamentos que os meus filhos e as noras estão passando para os netos, as netas. Que a gente tem uma família todas mais ou menos com os mesmos objetivos, né? Então, eu sou muito, muito grata. E uma mulher feliz. Um livro. O Segredo. Quem não o leu, Leia. o leia. Um filme que marcou a tua vida. O Titanic. Porque eu sou Rose. Encontrei o meu Jack, né? Que é o meu Antônio. Uma comida, Rose, que te marca até hoje. Ai, macarrão. Eu amo macarrão. É a simplicidade. Como é a Rose Pedron esposa? Meu Deus, é difícil falar de mim mesma, né? Mas eu penso que eu sou uma esposa dedicada. Faço o meu trabalho, o meu melhor no dia a dia como esposa. Sou uma esposa que eu apoio, incentivo, eu acredito no meu marido, eu confio nele, sou leal, porque o Pedrão é uma pessoa extraordinária. Quem não conhece o Pedrão deveria conhecer um pouquinho do Antônio Pedrão. Eu não estou falando do Antônio Prefeito. Prefeito ele está prefeito, é um período, vai passar. Mas o Antônio Pedrão é ser humano, da maneira que ele cuida da família, da maneira que ele me cuida. O Antônio é uma pessoa muito dedicada, muito responsável, educado. Ele é um gentleman. O Pedrão jamais falaria qualquer coisa assim para ofender uma mulher, assim. Pedrão é um ser humano, é o amor da minha vida. Como é a Rose Pedron mãe? Simplificando assim. Eu fui uma mãe batalhadora e amorosa. Sempre incentivei os meus filhos a estudar e a trabalhar. Nunca precisei, assim, bater. Claro, de vez em quando, né, a gente dava aquelas, né, era um pouco rígida, porque eu sabia que uma mãe amorosa também, ela precisa ser assim, cuidar, mas eu sempre falava para os meus filhos, vocês precisam estudar e trabalhar, tanto que os dois fizeram 2 faculdades, a minha filha tem 3 faculdades, fez pós-graduação, especialização, hoje está estudando lá em Luxemburgo, e trabalha desde os 16 anos. A minha filha, com 16 anos, ela trabalhava em 2 empregos e ela já entrou para a faculdade. Depois ela fez mais um vestibular, passou em mais uma faculdade, ela teve que abrir mão de um trabalho para fazer 2 faculdades e trabalhar. Então, ela seguiu os passos da mãe. O Maicon sempre trabalhou e pagou a própria faculdade com o trabalho dele, de arquitetura e urbanismo. A primeira turma do CESUL, da Unipar, e sempre trabalha até hoje, os dois têm vida própria. E eu acho que eu concluí um papel assim bem legal até hoje, porque os meus filhos são muito amorosos. Assim, a gente é uma família que quando meu filho chega até hoje, é um marmanjo, tem 40 anos, mas ele chega e abraça e beija. Então, assim, é uma coisa, um amor bem grande. O que você diria para a Rose Pedron em 2035, daqui 10 anos? Ai, meu Deus. Nossa, você foi maravilhosa. Valeu a pena? Valeu a pena, você foi maravilhosa. Você concluiu a tua tarefa com maestria, fez tudo certinho, né? O que eu sempre falo todos os dias assim, Cadu. Quando eu acordo de manhã,
eu abro a janela, eu tenho o privilégio de dar pro Cristo, né? Lá do Calvário. E daí eu faço a minha oração e peço para ele, Senhor, faça, né, a sua vontade, que a minha é pequena, a sua é maior, mas me use da melhor maneira possível e que eu consiga atingir, né, os objetivos, não os meus, mas os que ele projetou para mim, e que me dê muita fé, que eu nunca perca a fé, que eu tenha saúde. Porque o resto, eu já tenho tudo, porque eu tenho saúde, tenho uma casa para morar, tenho uma família linda, tenho um marido maravilhoso, né? Então, a gente não precisa de muito para viver, Cadu. As pessoas falam assim, você fala isso porque você tem uma vida confortável. Sim, hoje eu tenho uma vida confortável. Mas lutou para ter, né? Mas eu não tinha uma vida confortável. Eu fui adquirindo aos poucos essa vida confortável, com muito trabalho, né? Com muita esperança, todos os dias aí. Eu falava que quando eu estava no salão, eu matava um leão por dia, né? Porque se eu não matasse um hoje de manhã, eu tinha que matar 2. Então, a minha vida foi bem, sempre trabalhada. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. E os que não me conhecem, né? Hoje ouviram um pouco da minha história. E é só eles ficarem 10 minutos comigo que eles já vão ver que o meu coração é bom. Rose, para onde vai Francisco Beltrão? Nossa, eu tô imaginando que o Pedrão falou hoje uma coisa para mim, assim, eu fiquei bem entusiasmada, que o ano que vem nós vamos inundar esta cidade de obras, porque tem mais de 150 projetos em andamento. E o Pedrão está viajando bastante, sim, agora. Mas todos sabem a situação da nossa cidade, do nosso município, e nós precisamos correr atrás de projetos e de verbas para sanar, né, as pendências que ficaram e construir, porque a cidade não para. A saúde não para, a educação não para, a assistência social não para, as obras não podem parar. E essa cidade é maravilhosa, é grandiosa. O povo de Francisco Beltrão é um povo que eu desconheço, um povo tão solidário, tão gente boa. E nós só precisamos parar um pouquinho assim com né? Eu acho que com as redes sociais, cuidar um pouco dessa internet, procurar saber mais das coisas como elas realmente são, né? E focar no nosso povo, na nossa cidade, porque hoje eu que estou aqui, amanhã é uma outra pessoa, hoje é o Pedrão que está como prefeito, né? Daqui 4 anos a gente não sabe, e passaram muitos e vão passar muitos, mas eu penso que a gente tem que se ajudar para construir uma cidade ainda melhor, porque quem ganha é a nossa população. Então, tá aqui o troféu, né? Vamos ler o que está escrito aqui. Em reconhecimento à força, coragem e dedicação que inspiram e que transformam o mundo ao seu redor. Celebramos com admiração e gratidão a mulher extraordinária, exemplo de excelência e liderança, Rose Pedrão. Então, passo para a Rose, do Banco da Família, fazer a entrega dessa premiação que para nós é de extrema importância, porque, como você bem disse, nós precisamos valorizar enquanto a pessoa está viva, para que ela possa aproveitar, para que ela possa saber o quanto ela fez e que a gente está vendo o que ela fez. Então, esse troféu é merecido e, se Deus quiser, você vai ganhar muitos outros, porque pegou como primeira-dama um dos invernos mais frios dos últimos 20 anos, e a gente tem visto aí o pessoal recebendo cobertas, um recebendo cama, outro guarda-roupa. Então, assim, todo mundo está sendo atendido na medida do possível. Então, é louvável, a gente está acompanhando. Então, fica de Rose para Rose a premiação. Cadu, primeiro eu queria fazer um adendo aqui e falar que os projetos de Francisco Beltrão são inúmeros.
Muitos. A gente só está começando. Nós estamos no 8º, 9º mês, né, de gestão. Mas a gente tem muito, muito, muito projeto. E eu quero falar para as mulheres que estão me ouvindo, para os clubes de mães, que nós temos 82 clubes de mães, para os idosos lá do CCI, para toda a equipe, né? Para toda a equipe aí do município. Vamos fazer muitas coisas legais, muitos projetos bons. Eu acredito que o começo do 2026 vai ficar marcado aí na história. E eu estou muito feliz, porque quando eu saio para a rua, eu sinto o amor e o carinho das pessoas. Porque eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu não tenho maldade. Então, assim, o meu coração, ele é leve, ele é bom. E quando as pessoas te abraçam e agradecem por algo que você nem lembra. Mas como? Mas quem é você? Não, lembra aquele dia. Então, isso que é gratificante. Porque o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então, assim, eu agradeço de coração mesmo por estar aqui, contando um pouquinho e sabendo, né, que a gente é inspiração aí para outras mulheres, né? Antes de receber o troféu da mão da Rosemary do Banco da Família, deixa aí uma mensagem para aquela mulher que vai nos assistir e está em dúvida se faço ou não faço, se tiro o meu projeto do papel ou não tiro, se dou o primeiro passo ou não dou. Sim, então o que eu diria para essas mulheres? Eu diria para ela, vai, faça, tenha coragem, tenha força, vá em busca, não tenha medo de pedir ajuda, porque se você não começar, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, sempre tem um começo. Hoje não deu certo? Não tem problema. Vai amanhã. Amanhã não deu certo? Não tem problema. Dá uma pausa, respira fundo e segue adiante. Lembre-se, sempre tem alguém que foi enviado por um anjo, por Deus, que no momento certo vai te ajudar, vai te abrir uma porta e vai te dar um conselho, vai te dar uma opinião e siga adiante. Não desista nunca. É o que eu falo todas as vezes que eu vou para as reuniões dos clubes de mães. Eu quero tornar essas mulheres empreendedoras, dar visibilidade para elas. Elas têm que ter autonomia de fazer o seu artesanato. Não importa a empresa que ela vai abrir, não importa o que ela quer fazer. Seja qual for. Quer ir trabalhar, sair de casa para ir trabalhar de doméstica? Vai, é uma profissão louvável. Quer ir de babá? Vai. Quer abrir uma empresa? Quer abrir uma porta? Quer ser autônoma? Faça. Tenha coragem, vai, porque daí você vai se sentir firme, segura, a tua autoestima vai melhorar, você vai sair da depressão, sair dos pensamentos negativos e vai ter autonomia, né? Que uma mulher com autonomia, com o seu próprio dinheiro, podendo comprar seus itens pessoais, ajudar na renda familiar, ajudar a estudar um filho, viu? Isso não tem dinheiro que pague. É o melhor presente que uma mulher pode ter. Com você, Rose? Eu fico impactada. A Rose é das minhas. Movimento gera movimento, né, Rose? Eu quero reiterar que quem está sendo premiada aqui não é a primeira-dama, tá? É a Rose Pedro. Tá? Muito obrigada. Então, assim, ó, pela sua história, pela sua fibra, pela mulher inspiradora que você é, por toda a tua obra e coração social, né? Em projetos sociais que você tem. Pela mulher grandiosa que você é, Rose. Obrigada. O Banco da Família, juntamente com a Rádio Web Cidade Francisco Beltrão, me reconhece com o prêmio Mulher Extraordinária. Muito obrigada. Dá um abraço. Obrigada. Meu Deus. Nossa. É você. Às É. vezes a gente não entende tudo aquilo que a gente Sim. é e representa. Mas você Mas eu olhando esse retrato agora, esse prêmio, eu me vi quando eu comecei de salto alto, né? Mesmo não tendo muito dinheiro para comprar salto, mas a gente comprava e se mantinha firme, forte na fé e consegui. Muito obrigada. Pessoal, agora nós vamos degustar a pizza Medeiros, vamos para as fotos e até o próximo episódio. Dá tchauzinho lá. Muito gente. obrigada, Tchau. obrigada.